Bem-vindos a mais um episódio do Médicos e Loucos. Eu sou a doutora Paula Pérez e hoje eu estou aqui de novo com o Douglas Peçanha, doutor Douglas Peçanha, meu marido. Hoje a gente vai bater um papo bem especial. É mesmo? Manda lá, vamos ver. Bom, estamos aqui hoje porque é um assunto que muitos médicos perguntam para a gente, inclusive os convidados que vieram aqui no meu podcast, que é sobre a abertura de clínicas médicas. Então, o médico hoje ele se especializa. Primeiro, ele vai ter provavelmente um consultório próprio, mas e aí, se ele quiser evoluir para uma clínica e ter outros médicos trabalhando com ele nesse espaço, aí já é um passo a mais e tem bastante coisa, né, para se considerar, Douglas. Com certeza. Na verdade, tentando fazer uma timeline aqui da vida empreendedora do médico, né? Ele vai ser empreendedor ali no plantão, né? Realmente ele tem que administrar vários tipos de coisas no plantão, realmente o tempo dele no consultório, lidar com os enfermeiros, toda a burocracia que tem ali dentro de um hospital, e depois ele pode ir dando pequenos passos para a sua vida empreendedora, que geralmente é ele atendendo no coworking ou até mesmo indo para um consultório particular. Realmente já começa ali diversos desafios onde ele precisa enfrentar realmente e, na verdade, ele acaba enfrentando e trazendo ali diversos problemas que ele vai entender no futuro que ele tem, né? Por exemplo, a construção de um fluxo dentro de um consultório mesmo, com uma secretária, com a construção de um script, de um programa de CRM, que é um organizador de leads, um chatbot, uma experiência ali com cliente de pós-consulta. Ele vai começar a observar que ele atende aquele cliente e depois ele não fica mais sabendo se aquele paciente, na verdade, né, se ele está voltando para a clínica, quando é que tem que entrar em contato com ele novamente, se ele teve uma boa experiência com a clínica ou não, se ele tem alguma opinião para dar com relação ao tratamento. Né? Então tem todo um processo que ele vai indo e vai trazendo esses problemas que lá na frente ele vai acabar tomando ciência disso, que ele tem que realmente resolver esse tipo de situação, né? E é muito importante que ele que ele comece a resolver isso enquanto é pequeno, enquanto ele está no consultório, porque depois que monta uma clínica são novos desafios que ele realmente, novas habilidades que ele precisa desenvolver para começar a resolver essas novas questões, né, Paula? Bom, eu queria trazer um pouquinho da nossa experiência, Douglas, assim, no começo. Então, você resolver abrir uma clínica médica, né? Ou um consultório, mas vamos falar sobre uma clínica médica. Então, resolvi que quero abrir uma clínica e ter vários profissionais atuando comigo nessa clínica. Primeiro passo é achar um espaço. Você precisa achar um local para essa clínica. A gente já passou por talvez umas 4, 5 reformas de espaços para se montar uma clínica. Então, primeira coisa, achar o espaço, e aí você tem que arrumar um arquiteto, arrumar um empreiteiro, alguém para fazer essa reforma. A gente sabe que o médico não tem tempo. Provavelmente, se você está abrindo tua clínica, você ainda ou está dando plantão, ou está no consultório. E aí, como lidar com essa loucura de achei um espaço, vou começar uma reforma, né? Já saindo do cowork, a gente está falando do médico que quer abrir a clínica dele. A gente já passou muito perrengue, né, com essa situação. Primeira situação, separe uma grana para a reforma do espaço. Sem dúvida nenhuma, né? Na verdade, o que eu faria hoje, se eu pudesse voltar atrás e corrigir alguns erros que eu mesmo cometi, eu começaria no coworking e realmente faria toda a minha clientela regional, né? Porque antes de eu achar um espaço, eu tenho que saber se aquele local realmente está validado para que eu possa ter meus clientes ali, meus pacientes ali, né? E depois eu iria atrás, hoje eu faria muito isso mesmo, iria atrás de uma pessoa especializada com relação à vigilância sanitária, para saber o nível de adequação que eu tenho que fazer naquele espaço e se às vezes aquele espaço se enquadra em uma clínica tipo 1 e eu preciso que seja tipo 2. Então, o profissional responsável por avaliar isso, né, seria uma pessoa que nós poderíamos contratar para levar lá, ele consegue tirar todas essas dúvidas, né? Então, acho que é uma coisa bem simples, estrutural, inicial, que muita gente peca e acaba gastando bastante lá na frente, tendo que fazer novas reformas para fazer adequações. Mas o que eu acho muito interessante é de trazer todo o know-how que ele acabou tendo no consultório dele com relação à parte de fluxo, contratações de pessoas e realmente de encantamento do cliente.
Porque uma clínica parece que é simples, mas não é simples não. Você tem secretária, você tem todo o fluxo que tem que ser desenhado e redesenhado e treinado, até mesmo com a moça do cafezinho. Nós precisamos ali de ter tudo muito alinhadinho para que o paciente se sinta acolhido, né? Nós temos um lema hoje aqui na nossa clínica, que é conforto e resultado. Mas o que seria um conforto e um resultado? Sim, conforto seria o paciente chegar na nossa clínica, ser bem acolhido. A secretária, nós tiramos diversas funções da secretária exatamente para que ela possa realmente ficar ali na parte de acolhimento, né? Então ela faz ali só uma marcação do paciente, a remarcação dele, do retorno dele, mas ela fica ali para dar assistência para ele, como se fosse uma concierge dele mesmo ali na recepção, né? Desde cafezinho, desde tentar realmente fazer com que o fluxo dele seja mais rápido, mais agradável dentro da clínica, mas o encantamento não para por aí, né? O encantamento passa também pela experiência do cliente após a consulta médica, né? Os contatos que tem que ter com ele depois por WhatsApp, as entregas, os cuidados e nos mínimos detalhes. Olha, vou dar um exemplo aqui para vocês, dois, até muito simples, né? Eu estava atendendo um paciente agora há pouco que ela comentou comigo que o cachorrinho dela estava doente. E eu perguntei o nome do cachorrinho dela. E ela falou para mim que era o Bart. Então, eu anotei na minha ficha de anamnese, passei para minha concierge e falei para minha concierge, olha, daqui a uma semana eu quero que você pergunte para ela como que o Bart está. Então, isso é um grande encantamento que você traz para o paciente, ele se sente acolhido. Então, o que acontece com isso? Ele acaba aderindo mais ao tratamento, ele acaba tendo mais resultados e acaba trazendo uma coisa que todo médico deveria buscar. Aliás, toda empresa deveria buscar, principalmente o médico, que são as indicações. As indicações trazem paciente a custo baixo para dentro da tua empresa. As indicações trazem pacientes que já estão alinhados com o paciente anterior. Então, a intenção, a chance dele realmente aderir ao tratamento e ter um resultado grande com você é extrema, é surreal. Nosso jogo aqui realmente mudou muito, tratando realmente da experiência do cliente, do conforto, para que isso gerasse indicações e mais resultados. Então, eu sei que são diversas coisas que têm que ser faladas para poder realmente ter uma clínica de qualidade, uma clínica de alto nível, mas eu queria falar muito disso, pela experiência do cliente, e dentro da experiência do cliente eu queria destacar muito as indicações, porque isso muda o jogo. Muito bom. Então, assim, voltando, você falou que eu achei legal. Primeiro, antes de você investir num local para abertura da sua clínica, teste se aquele bairro realmente vai ser interessante para os pacientes que você quer atender. Então, o Douglas deu o exemplo aqui de alugar primeiro um coworking, uma sala, você constrói uma clientela naquele bairro, naquele lugar, e aí você pode, né, se você já achou um espaço, se você quer dar esse passo para ter uma clínica, você vai fazendo isso aos poucos. Então, assim, experiência nossa, a gente sempre demorou cerca, assim, de 4 até 8 meses para ter uma clínica pronta antes de começar a atender esses pacientes. Então, o que fazer nesse período, enquanto está tendo reforma? O Douglas trouxe aqui também a questão da vigilância sanitária. Então, contrate uma pessoa que vai fazer todas as adequações nesse espaço, enquanto você ainda está fazendo reforma, porque é muito mais fácil do que depois você descobrir lá na frente que você vai ter que fazer novas reformas e novas adequações. E Uhum. aí eu acho que o próximo ponto, então, é você já começar uma estratégia de marketing para a sua clínica. Você não Exato. esperar o dia da sua clínica abrir para você falar, e agora? Como é que o paciente vai passar por aquela porta? Então, também essa importância de já estar atendendo em algum lugar e estar fazendo uma base de clientes. Mas quando você abre uma clínica, então, você tem que pensar em várias coisas. Tem que pensar no nome dessa clínica, você tem que fazer o registro dessa marca, dessa clínica, você tem que fazer o site dessa clínica, você tem que preparar as redes sociais para essa clínica. Então, são várias coisas que você já pode ir fazendo enquanto você está em reforma, né? A gente também, quando abriu a nossa primeira clínica, a gente não tinha isso tudo bem mapeado na nossa cabeça. E quando a gente abriu a nossa clínica, às vezes, né, abriu, a gente começou a correr atrás dessas coisas um pouco atrasado, né? Uhum. Exatamente. Então, por mais que a gente tenha que tomar alguns cuidados ali no início para não cometer erros que vão trazer transtornos lá na frente, realmente nós precisamos começar. Então, esse começar sozinho dá muito trabalho. Então, por isso que eu realmente oriento vocês a buscar ajuda de quem já passou por isso, para que essa jornada seja mais fácil, mas tome cuidado para que você não faça um planejamento muito grande e isso fique grande demais para que você comece.
Então é melhor você começar realmente tendo conselhos, mas existe um grande risco de você nem começar. Então, gente, comece. Eu acho que é muito interessante a gente falar também, Paulo, dos erros que nós tivemos lá no final, lá atrás, que são erros realmente que com certeza nós não cometeríamos se nós tivéssemos pessoas que pudessem nos orientar, né? Nós cometemos erros lá no início, por exemplo, de seguir uma orientação da agência de marketing de comprar seguidores. Uma coisa totalmente surreal que foi sugerido para nós e nós, bem no início, nós não sabíamos, nós fizemos. Nós começamos realmente a fazer uma reforma numa clínica onde não poderia realmente ter, não iria ter autorização da vigilância no futuro para aquilo lá. E nós fizemos isso, então foi muito dinheiro jogado fora. Nós contratamos pessoas, essa parte da contratação foi muito importante, né? Nós contratávamos as pessoas muito rápido. Nós tínhamos muita dificuldade em demitir, porque nós tínhamos apego às pessoas, e mesmo que elas não estivessem trazendo os bons resultados. Então, foi outro erro gigantesco que nós cometemos. Então, ou seja, nós apanhamos bastante, porque nós fizemos isso tudo sozinho. Então, é um tipo de coisa, se eu puder realmente trazer algum conselho hoje, é esse: não faça sozinho, busque ajuda, busque profissionais realmente experientes no mercado, seja da questão da vigilância, seja o arquiteto especializado em fazer clínicas médicas, mas, ao mesmo tempo, tome cuidado para não ficar com tanto medo e não começar. Comece, tem que começar. Eu acho que esse foi o grande ponto nosso aqui de que a gente teve medo, a gente foi para cima, apanhamos demais, mais que deveríamos, mas nós começamos e hoje nós chegamos onde nós estamos, né? Nós fomos idiotas com coragem, como, né, a gente fica brincando, às vezes a gente é um idiota com coragem e a gente comete alguns erros, mas hoje a gente está aqui justamente, tem esse podcast, tem esse espaço para médicos, né? Eu uso isso bastante também nas minhas redes sociais, com os médicos que eu tenho como alunos mentorados, porque, gente, cometer erro custa caro, é o que a gente Exato. fala, o erro custa dinheiro. Então, você ter essas orientações aqui que a gente dá de como começar é muito importante. Você falou com relação à equipe. Então, qual é o momento de contratar pessoas para a sua clínica? De você saber quem você vai contratar? Quais são os cargos básicos hoje para você ter uma clínica que, vamos supor, vão ter 3 consultórios, vão ter 3 especialidades médicas diferentes? O que que uma clínica precisa para estar começando de equipe? O que que você acha, Douglas? Isso varia bastante realmente com relação ao nível de procedimentos que você tem lá dentro, né? Procedimentos e especialidades e tudo mais. Mas vamos tentar fazer aqui um padrão, né? Basicamente, hoje, eu tomaria bastante cuidado com o meu custo inicial. Tá? Primeiro eu preciso que valide o negócio para que depois realmente eu consiga ali realmente expandir, contratar mais pessoas e tudo mais. Então hoje eu deixaria apenas um único turno até que as agendas estivessem cheias. Então para isso eu deixaria apenas uma única funcionária, uma única secretária. Eu deixaria ali na parte inicial também eu tenho que ter uma social, não adianta. Eu tenho que ter uma social que estivesse responsável pela clínica e pelos médicos que estivessem na clínica também, tá? Eu deixaria uma pessoa na parte de vendas. Realmente, vendas, quando eu falo vendas, eu digo comercial, mas é relacionado ali mais também a relacionamento dos clientes, né? Na fase inicial, tanto pré-consulta, né? Antes de chegar no consultório, tanto da parte do concierge, quanto depois no pós-consultas. Talvez seja muita coisa para uma pessoa só. Isso eu teria que ir avaliando de acordo com o número de pessoas que estivesse na agenda, né? Mas seria ali provavelmente o primeiro cargo que eu já estaria uma segunda pessoa em um momento futuro, né? Mas o que mais? Deixa eu ver. Ah, tá. Tem que ter uma pessoa realmente ali para poder fazer o cafezinho. Parece que é simples e tudo mais, mas no início ali eu realmente conversaria com a moça da limpeza para que ela pudesse chegar mais cedo, fazer a limpeza e depois que ela ficasse ali de copeira. Então, ou seja, eu deixaria uma estrutura extremamente enxuta, bem pequenininha mesmo, para que nós conseguíssemos ali otimizar essa fase inicial, porque senão eu vou ter profissionais que vão ficar muito tempo parado. E não é só apenas o mau uso desse profissional, é que cabeça parada dá problema, cabeça parada pensa coisa errada, cabeça parada leva a tua equipe para um caminho errado. Então, eu teria essas duas preocupações. E eu queria trazer uma frase aqui de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Abílio Diniz.
E eu admiro ele porque ele é muito simples, direto e reto, não tem essa. Então ele fala que qualquer empresa no mundo, ela é feita de pessoas e processos. Você colocou as pessoas corretas com os processos corretos, está direcionado e tudo vai dar certo. Então sejam bem rígidos na hora de trazer pessoas para dentro da tua empresa, sejam intolerantes com as características que não são aceitáveis e dê treinamentos e realmente trate essa equipe de maneira muito próxima, muito intensa e revisite todos os processos. Mas quando você for revisitar os processos, não veja só a pessoa que veio dar treinamento ou que você tirou da tua cabeça. Chama a tua equipe, porque eles que estão no front, eles que estão falando lá com os pacientes, eles que estão ouvindo as reclamações e elogios. Chame eles e façam com que eles também façam parte da construção dos seus processos, porque dessa forma os processos serão melhores construídos e eles vão se sentir participantes disso. Então a adesão deles será de maneira muito mais intensa. Então, eu acho que na formação da equipe, numa clínica pequena, assim, eu faria dessa forma e prestaria bastante atenção mesmo nas contratações, nos treinamentos e nas criações dos processos corretos. Ótimo. Então, resumindo, hoje, abrindo uma clínica médica, você está começando, você quer abrir uma clínica médica, você quer ter 3 consultórios onde você atua como médico e você quer trazer outros médicos para estar atuando nessa sua clínica médica. Qual é uma equipe básica que você precisa para começar? Você precisa de uma pessoa para estar na recepção, e essa pessoa é a recepcionista, ela é secretária. Você precisa de uma outra pessoa que esteja no processo comercial, né, nas vendas, que não é a mesma pessoa da secretária. Isso é um erro que muitos médicos cometem, acham que a secretária que fica na recepção é a mesma que faz as vendas, que agenda as consultas, que faz pós-consulta. Eu sempre oriento a ser separado. Você tem uma pessoa para recepção, uma pessoa para vendas. A questão de ter uma social media dentro da sua clínica, isso é muito importante, porque muitos médicos só delegam o marketing para alguma agência, delegam o marketing para alguma equipe de filmagem que vai vir uma vez por mês para produzir conteúdo, e você não precisa delegar. O marketing é muito importante dentro da sua clínica para ser delegado. Você tendo uma social media todos os dias lá na sua clínica, ela vai estar produzindo conteúdo seu, dos outros médicos, vai estar produzindo conteúdo da clínica e você não fica de mãos atadas, certo? Então, acho que essa equipe, assim, secretária, uma pessoa para o comercial, essa pessoa da social media e, como você falou, uma pessoa da limpeza também é muito importante, né? E como escolher, então, um médico para entrar na sua clínica com você? Dá o seu exemplo. Por exemplo, Douglas, hoje você é médico nutrólogo, a gente tem aqui clínica que tem outros profissionais. Como que você escolhe outros médicos para estar numa clínica com você? A primeira coisa que eu queria falar para você, médico que quer contratar outros médicos, fique sabendo que os outros médicos não serão como você. Você vai querer que os outros médicos façam exatamente do jeito que você faz, que você fale as mesmas frases, que você ofereça os mesmos produtos, que você realmente você tem todo aquele jeito de entrega de 100%, porque você é o dono da clínica. Então você quer que realmente você quer fazer a entrega máxima. Mas isso não é o que vai acontecer. Porque ele não é o dono da clínica junto com você. Ele vai ser contratado. Então, tire isso da sua cabeça, porque senão você vai ficar frustrado. O que você vai ter que fazer é criar estratégias, trazer ele junto com você, para que você realmente consiga fazer com que ele se aproxime muito da sua forma de tratamento, tá? Trazer um médico já grande, consolidado no mercado, para que trabalhe com você, é complicado. Porque ele vem cheio de vícios, médico é um profissional que tem um ego alto, então hoje eu prefiro trazer ele um profissional que é bom, tem que ser bom, tá? E eu trago para cá, que esteja iniciando no mercado, para que eu realmente consiga mostrar para ele o jeito que eu quero que ele trabalhe dentro da minha clínica. Eu tenho uma característica, a Paula também, que é minha entrega 100%. Se eu estou ali conversando com o paciente, é 100%, 100%. Eu me desligo do mundo. Já aconteceu comigo, há um tempo atrás, eu recebi no meio de uma consulta que minha avó morreu. Eu respirei fundo, voltei para dentro do consultório e terminei minha consulta.
Então, a minha entrega ali é 100%. Eu fico ausente do mundo para aquilo e naquele momento só tem o paciente. Então, não tem como eu exigir que um médico faça isso dentro da minha clínica. Então, eu preciso criar estratégias, trazer o médico correto, por isso que eu falei lá atrás de pessoas corretas, né? Então, não adianta eu trazer uma pessoa mega consolidada no mercado, porque ele não vai ter o ego de abaixar o ego para poder entender o que eu estou falando com ele. Então, eu prefiro trazer uma pessoa no mercado que seja boa, para que eu forme ele dentro aqui da minha clínica e ele realmente consiga trazer a técnica que eu tenho aqui dentro, que eu já validei e tudo mais, e levar isso adiante. E posteriormente, eu acho que esse que é um grande ponto, tá? Porque vai cair num ponto que todo médico, dono de clínica, tem medo. Poxa, eu ensinei tudo, fiz tudo, e agora esse médico vai embora e ainda leva uma parte da carteira de clientes que eu tenho, né? Então, como resolver esse problema? Esse problema é sempre resolvido, para mim, na minha opinião, tá? É o de você tornar ele sócio. Só que existem várias formas de tornar um médico sócio. Então, porque a gente é muito simplista, né? Nós somos médicos, começamos lá de trás. Então, a gente acha que tornar uma pessoa sócia simplesmente é dar cota para ele do contrato social. Não. Existem outras formas de você fazer isso. Existe a forma de vesting e tudo mais, onde ele vai se tornar sócio por performance e tudo mais. Então, hoje é isso que eu faria, tá? Eu traria um médico bom para dentro de casa, treinaria ele e criaria ali um plano de carreira para ele, para que ele pudesse realmente se tornar sócio de maneira bem inteligente da minha clínica. E um outro ponto que eu acho mega importante, que ele seria o profissional para mim escolhido para isso, é no meu processo de expansão. Então, quando eu quisesse criar uma segunda clínica, algo desse tipo, ele seria a pessoa escolhida para estar lá. Então, ele seria no novo modelo de sociedade, que ele seria meu sócio lá, e nós iríamos crescer junto. Então, essa é a minha visão da melhor maneira de trazer um médico para dentro da tua clínica. Eu não gosto de trazer médico para dentro da minha clínica para ser empregado, porque não funciona, não rola. Então, eu faria dessa forma, Paula. São modelos distintos, né, É. então, assim, tem bastante médico que me pergunta, fala isso: "Ó, eu vou abrir uma clínica, eu quero ter outros profissionais médicos trabalhando comigo, de que forma que eu faço? De que forma que você já fez nas suas clínicas?". Então, existe o modelo daquele profissional, ele tá lá na sua clínica trabalhando para você, né, ou seja, traduzindo, você paga para ele um valor fixo, um salário, para estar lá dentro naquele dia de atendimento da sua clínica e todo o trabalho de captação de clientes é seu. Então, o médico ele chega como se fosse um plantão, ele senta para atender e você dá toda a demanda de pacientes para ele, e você paga um valor fixo para ele para isso. Qual que é o problema desse modelo de negócio, né, Douglas? É mais difícil um médico que trabalha por plantão para você na sua clínica ter um senso de pertencimento, ter um senso de dono e acaba que o turnover desse profissional é mais alto. Então, ele entra, ele sai da clínica, né? Esse é um tipo de modelo. Existe um segundo modelo também do médico usar o seu espaço de clínica como se fosse também um coworking, assim, ele pode só alugar a sala lá com você e você não tem, né, não tem nenhuma parceria com relação aos atendimentos dele, ele está só alugando uma sala para você. Terceiro modelo seria o médico ser como se fosse um sócio seu naquele espaço de porcentagens. Então, assim, ele não tem o aluguel fixo, ele não tem que pagar os funcionários, ele não teve o gasto de investimento para aquela clínica, ele utiliza aquele espaço, ele utiliza seus funcionários, mas ele deixa uma porcentagem dos rendimentos que ele tem na clínica, né? Fica uma porcentagem na clínica, uma porcentagem para o médico. E aí, futuramente, foi o que o Douglas falou: existe também um modelo do médico ir se tornando sócio daquele seu espaço da clínica ao longo do tempo, e isso é interessante no modelo de expansão. Então, se você quiser abrir mais clínicas, é interessante ter um médico que já seja sócio, já entenda a cultura, já entenda tudo daquela clínica. Mas hoje, Douglas, você atua ainda como médico, a gente tem clínica, a gente tem outros médicos que trabalham com a gente e você ainda faz os atendimentos, porque você entende que é muito difícil ter um médico que vá reproduzir a forma que você gosta de atender os pacientes, né? Sim, exatamente. Eu gosto de fazer medicina, eu gosto de atender pacientes. Eu sei que cada vez mais eu tenho que ser menos operacional, eu tenho que ir mais para a parte da gestão, onde eu consigo fazer com que isso seja escalável, né? Então, escalável de forma com que eu consiga trazer isso para outros médicos também. Mas a partir do momento que eu fecho o consultório e não atenda mais nenhum paciente, eu não vou conseguir mais
ter essa temperatura, essa sensibilidade para poder passar isso para os outros médicos. Então, é por esse motivo que eu quero, sim, ter contato com o paciente, eu quero ter contato com o consultório. Hoje, no consultório, a minha entrega é 100%. O que eu puder fazer ali para o paciente, eu estou fazendo. Eu tenho uma formação de ultrassonografia, então eu faço ultrassom na sala para o paciente. Geralmente eu faço ultrassom de tireoide e abdômen, mas se ele falou comigo que está com uma dor no joelho, uma dor no tornozelo, que o pai dele teve problema na carótida, eu faço tudo também. Então eu faço o meu melhor ali para esse paciente no consultório, e é o que eu gosto de fazer. Então, a partir do momento que eu sair do consultório, eu vou perder essa sensibilidade. Então, eu tenho que manter esse contato ali no consultório, exatamente para poder passar isso em mentorias, trabalhar junto com a Paula, mentorando os mentorados dela e ir para um próximo nível, mas acho que, enfim, eu gosto disso. Eu tenho que me segurar para não ficar só nisso, né? Muito bom. Assim, no final do dia, você abre uma clínica porque é um negócio, né? Uma clínica médica é um negócio e um negócio tem que ser rentável. Então, como que a gente consegue fazer com que a nossa clínica seja um negócio bem estruturado e rentável, Douglas? Pô, perguntinha que a gente podia ter combinado, né? Mas vamos lá. É o seguinte, existem várias formas de você rentabilizar na sua empresa, né? Então, o que eu quero que você entenda é que rentabilizar não é só a hora que o paciente passa a maquininha no cartão. Você está rentabilizando com ele desde o início, né? Desde toda a experiência que ele tem ali na clínica, desde toda a experiência que ele está tendo depois. Porque na clínica ele pode consumir outros serviços dentro da clínica. Por exemplo, se você tem nutrologia, você trabalha com emagrecimento, hipertrofia, que casa muito com procedimentos de estética, né? De botox, preenchimento e tudo mais. Então, se ele gostou do primeiro atendimento e tudo mais, tá ali o médico para poder falar com ele sobre a questão do botox. Até o médico tem que trazer muito para ele essa responsabilidade, tá bom? O médico tem medo de falar de novos procedimentos, tem medo de se expor a isso, né? Então ele acaba jogando isso pro concierge, né? Mas não, puxa a responsabilidade para você, e o concierge complementa aquilo. Olha, tá aqui a paciente e tal, ela acabou de comentar comigo que ela realmente tem um interesse em saber um pouquinho mais sobre o Botox. Você poderia, concierge, falar um pouquinho mais sobre ela ou levar ali para saber se tem agora um horário com a dermato, sabe? Faz esse cross-sell ali que é bem interessante. Então essa é uma ótima forma de você rentabilizar. Então por isso que eu digo para vocês, a gente precisa ali ter pessoas bem treinadas para que isso tudo ocorra. Começa com o médico, que é o profissional que tem mais autoridade dentro da clínica. O paciente olha com o médico, com o seu médico falou que é para fazer, nenhum outro profissional dentro da clínica tem mais autoridade do que ele. Então tem que começar com ele, sim, esse cross-sell, esse upsell e tudo mais. Então essa é a melhor forma que você tem de rentabilizar. Posteriormente, não dá para o médico realmente pegar ali um programa de CRM, que é um organizador de leads, e sair falando com todos os pacientes que ele falou na semana anterior, para poder fazer ali abordagem de pós-consulta e tudo mais. Mas aí entra ali uma concierge bem direcionada, para saber como é que ele está depois do procedimento tal, para lembrar para ele que na semana que vem tem um procedimento X e tudo mais, né? Então, a rentabilização dentro da clínica tem que estar muito casado com a experiência, tá? Então, esquece esse negócio de rentabilizar uma única vez. Esquece. Matar um leão por dia, trazer um paciente para dentro da clínica para rentabilizar com ele o máximo que der, ele não volta mais, gente. Então, a gente tem que trazer o paciente para dentro da clínica. Tem sim que rentabilizar aquela questão toda, mas rentabilizar entregando de forma suave, criando uma experiência para ele. E se a experiência for boa, ele vai voltar em você. Ou seja, você tem a recorrência dele e você tem as indicações que ele vai trazer para você. Gente, todo paciente quer ter um médico. Então, eu tenho o meu nutrólogo, eu tenho o meu cardiologista. Então, esquece esse negócio de tentar atingir o maior número de pacientes possível. Traga ali, conquista o paciente que você tem. Isso é igual ao casamento, né? O Flávio Augusto falou uma vez que, como é que era? Conquistar uma mulher todo dia é moleza. Quero ver conquistar a mesma mulher aí há 24 anos, 25 anos, que era o tempo de casado quando ele falou. Então é isso, pessoal. Vamos tratar bem dos nossos pacientes, que a rentabilização vem por consequência. A gente está casado há 13 anos, você tem que me conquistar todos os dias, então, tá, Douglas? Você falou aí, É tá isso aí. gravado. Mas eu faço todo dia. Muito bom. Bom, então, gente, clínica, quando você traz outros médicos para trabalhar com você, é muito bacana, é importante, mas tem muitas coisas também que tem que tomar cuidado, né? Como a gente falou aqui, o paciente ele gosta do médico. Então,
pensa nesse cenário, você abre uma clínica, você tem outros consultórios, você coloca outros médicos atendendo, são médicos que às vezes estão lá por plantão, que tem um turnover mais rápido, eles podem sair mais vezes e sempre vai ter essa dor aí, será que o paciente vai ser fiel à clínica ou vai ser fiel ao médico? Mas se você tem dentro da sua clínica uma experiência única para aquele cliente, se você tem dentro das pessoas que fazem um atendimento, um encantamento muito forte, se você tem um pós-venda muito forte, a pessoa que faz o relacionamento com o cliente, ele pode sim ser fiel à sua clínica, porque a cultura da sua clínica, quando ela é clara, bem estabelecida, os médicos podem entrar, sair, mas se você tem um ambiente lá que se mantém, as pessoas vão continuar consumindo o ambiente de clínica. Mas a gente sabe sim que o marketing de clínica é um pouco diferente de marketing para o médico, né? O médico ele cria mais relacionamento nas redes sociais e é mais difícil você fazer um bom marketing de uma clínica, mas pode ser feito. Daí a importância de ter a social media lá todos os dias, como eu falei, filmando a experiência para você estar criando uma marca que as pessoas gostem e queiram voltar mais vezes. Exato. E uma coisa que a gente tem que trazer é que, na verdade, quando eu médico, assim, eu fico muito preso dentro da operação e acabo não tendo esse tipo de visão, né? Mas eu sei que isso realmente é uma solução e é uma porta, um braço muito importante para uma clínica, que é a questão do braço de educação. Então, uma clínica que tem um braço de educação, ela ganha muita autoridade, ela ganha muita visibilidade e ela ganha visibilidade também de outros profissionais médicos, né? É até um tipo de coisa que tem como você atrair esses médicos e eles se sentirem ali pertencentes de um grande negócio, né? Então, dali em diante, você começa a construir o seu ecossistema. Então, você tem o seu ecossistema ali de, um caso aqui, de nutrologia já vem a parte de medicina estética às vezes ali vem muita mulher, né? Então, também tem a questão ali da parte da ginecologia, a parte hormonal da ginecologia, braço de educação, atraindo novos médicos. Você atraindo novos médicos, você começa realmente a expandir, que você começa a levar agora não só a parte de estrutura física, mas também seus serviços que você tem, que você forma ali dentro para outros locais, para clínicas de outras pessoas e diversos outros negócios que podem surgir dali, né? Então, quando a gente pensa ali na parte de clínica, a rentabilização não é mais só consulta, não é só mais o tratamento que você passa para ele dentro do consultório. Vai muito além disso. Vai na construção realmente de um grande ecossistema médico, que isso não tem limite, tá? Realmente, quando você consegue se associar a grandes instituições de ensino, você vai para um próximo nível. A Paula é um grande exemplo disso, né? A Paula realmente começou aqui na parte de medicina, fazendo a parte de ultrassonografia, aí depois ela foi mais ali para a parte da gestão, depois ela viu que ela tinha uma aptidão muito grande pelo marketing de clínica, e depois ela começou a se posicionar como médica, que mentora outros médicos, e hoje ela está dando palestras em grandes grupos, hoje ela está sendo convidada para estar estruturando uma pós-graduação, né, em uma instituição grande no Sul. Então, e tem outros tipos de coisas que estão acontecendo aqui que eu nem sei se eu posso falar ainda. Tá dando spoiler já, não pode? Tá dando muito spoiler. Então, mas tudo começou com ela realmente dentro de um consultório, atendendo ultrassonografia e depois foi evoluindo, né? Então, essa evolução cresceu muito na parte da expansão de clínicas, com a parte operacional de medicina mesmo, e também posteriormente com a questão do braço de educação, né? Então, hoje, o que eu faria realmente dentro de uma clínica seria isso. Exatamente, muito bom. Esse espaço nosso aqui em Alphaville, né, Douglas, da clínica que a gente tem aqui é um espaço grande que foi pensado justamente para isso. Aqui a gente tem vários consultórios médicos, então a gente quer trazer outros profissionais para estarem atendendo, né, outros profissionais da área da saúde também. A gente tem um espaço de sala de cursos e mentorias, a gente tem esse espaço de gravação aqui de podcast. Então a gente criou um ecossistema que a ideia é que médicos aqui façam cursos hands-on aqui para outros médicos, a gente tenha cada vez mais cursos da área médica aqui dentro, então a gente realmente cresceu o nosso ecossistema dessa maneira, muito bom. Exatamente. Uma característica muito grande do médico, que casa muito com o que você está falando, o médico ele tende a se isolar. Né? Sim. E se ele aprende uma técnica nova, se ele conseguir um jeito novo de oferecer um serviço, ele não quer falar para ninguém. Eu já tive colegas que viraram para mim e falaram que não iriam me explicar. Uma coisa que era extremamente simples, mas que ele achava que era importante. E eu olhava para aquilo e falava, cara,
como é que médico pensa tanto de isolamento assim, né? Então, a estrutura que a gente está montando aqui é exatamente para poder atrair o médico para cá e que ele aprenda com a gente. Então, um médico que entrou aqui, que ele passa realmente em cursos com braço de educação na clínica, ele vai ter acesso ao podcast, ele vai ter acesso ao nosso estúdio. Ele quer usar aqui, ele vai usar, a gente vai explicar para ele como é que ele tem que fazer. Porque dessa forma, eu prefiro muito mais ativar o gatilho da gratidão nesses médicos, porque eu vou conseguir realmente ter retorno com isso, né? E, logicamente, eu vou acabar crescendo crescendo junto com o médico também, né? Então, um erro que eu cometi no passado, a gente começou a falar de erros no início, né? Esqueci de falar sobre esse. Acho que foi um dos maiores erros que nós cometemos, né? Nós começamos de forma isolada. Foi por isso que nós erramos demais, foi por isso que nós entramos em caminhos espinhosos demais, né? Então, hoje não. Hoje a gente não quer mais esse isolamento. A gente está aqui realmente com muitos médicos ao nosso redor e o que eu puder fazer para que esses médicos cresçam, nós fazemos, porque a reciprocidade deles com a gente, o gatilho de gratidão é muito fácil, é muito intenso e a gente acaba crescendo junto. Hoje nós temos grandes projetos com médicos que crescem juntos conosco. Então, esse é um grande ponto para mim, tá? Eu nunca mais, se eu puder dar um conselho para você que está começando, ou já começou, ou está até mesmo na parte acadêmica ainda, cara, não se isole. Não se isole. Se você descobriu um negócio que é top, maravilhoso, meu irmão, procura um camarada que realmente, um médico que faça jus a isso e divida com ele, que ele vai voltar para você com algo melhor ainda e vocês vão crescer junto. Não se isolem, cresçam juntos. Tem muito médico por aí que para meter o pau na gente, para poder falar mal e tudo mais. Então, vamos achar médicos que sejam parceiros, que médicos que tenham mentalidade empreendedora, que médicos que queiram crescer juntos. Muito bom, com certeza. Esse espaço aqui foi pensado para isso também, né? Porque hoje a gente vê que tem muitos cursos e mentorias surgindo para o médico aprender a ganhar dinheiro, como ganhar mais no seu consultório. E quando você vai para essa parte de clínica, assim, né? É uma experiência que você tem que saber de tudo. Você tem que saber o que está acontecendo ali na recepção, você tem que saber o que está acontecendo com o marketing que você contratou, você tem que saber sobre vendas. Então, eu acho que cada vez mais vão surgir também mais espaços de mentorias, porque os médicos precisam disso, de entender de clínica, como que funciona o fluxo da clínica. Então, ele não vai querer só aprender a fazer uma pós de nutologia, ele vai querer fazer uma pós de nutologia, mas ele vai querer buscar alguma clínica que ofereça para ele toda a experiência de clínica, como montar isso, como montar isso tudo, que é muito difícil. Então, esse espaço aqui em Alphaville, a gente também pensou nisso, né? De ter essa experiência de médicos entenderem como você criar um ecossistema de negócios dentro da sua clínica, não ser só uma clínica. Exato. Então, isso tudo foi pensado na solução. Então, o médico quer ter uma clínica e ele quer rentabilizar com a clínica. Então, essa é a solução. Porque se ele for fazer um curso de nutrologia, ele simplesmente aprendeu a nutrologia. Então, ele está apto aqui a atuar com nutrologia, atendendo para outras clínicas, atendendo para outros médicos e tudo mais. Então, a gente quer que ele se torne um empresário nutrólogo, um empresário cardiologista, um empresário de diversas outras especialidades. Então, para isso, ele tem que desenvolver diversas outras habilidades, mesmo que seja de forma superficial, para que posteriormente, com o negócio dele crescendo, ele consiga realmente trazer mais pessoas habilitadas para estar assumindo aquele cargo e ele saiba pelo menos cobrar para saber se estão fazendo, se estão indo para a linha correta ou não. Então, o nosso espaço aqui foi pensando na solução, né? Então, o médico que entra aqui com a gente, que faz aqui os nossos cursos, que está do nosso lado, ele aprende tudo: marketing, processos, vendas, lidar com pessoas e também a parte do marketing aqui a Paula bate muito, porque a Paula é muito forte com relação a isso aqui também, mas a gente trabalha muito na questão de comunidade do médico, né? Eu tô aqui para te ajudar, eu tenho WhatsApp, liga para mim, manda mensagem para mim, manda mensagem para Paula e também para os outros médicos. Não. E também para os outros médicos que estão também dentro do ecossistema, de forma com que a gente consiga realmente crescer junto, tá? Então, o nosso objetivo é gerar solução, tá bom? Então, a gente quer que o médico seja dono do próprio negócio, mas a gente não quer mais que tenham médicos gerindo de maneira simples esse negócio. Nós queremos que ele se torne um grande empreendedor mesmo, que ele saiba todas as áreas como é que funcionam, que ele saiba criar métricas, que ele saiba avaliar um BPO, que ele saiba olhar um CRM e falar que esse CRM está sendo
mal feito, que eu quero que ele saiba sentar no setor de vendas e fazer uma venda, eu quero que ele traga ideias novas para o time, né? Então, é isso que eu quero, um médico empreendedor de verdade, e não um médico na mão de pessoas que dizem ser empreendedoras. Recentemente eu vi uma coisa que eu fiquei assustado no Instagram. Eu vi uma pessoa oferecendo curso para mentorar médicos, e ele começava o curso, ele começava o propaganda dele dizendo: eu não sou médico e emprego diversos médicos. Você não precisa ser médico para ser dono de para ser clínica. dono de clínica. Tudo bem, você não precisa ser médico para ser dono de clínica, mas eu também não sou médico e não posso ser dono de clínica. Como assim? Exatamente. Muito bom, né? O médico não sabe a força que tem, né? É isso que a Exato. gente fala. O médico, se ele souber a força que ele tem sendo um empreendedor, conhecendo sobre isso, ninguém para ele e a gente não fica refém disso. Pessoas, né, que não entendem nada de medicina, não são médicos, ganhando dinheiro às suas custas. Exato. O médico é como se fosse um boi no pasto, cara. Uma cerquinha delimita ele. Não pode, gente. Nosso potencial é gigantesco. Se nós conseguimos aprender medicina, a gente aprende diversas outras habilidades. Logicamente, eu não preciso me aprofundar no financeiro, no administrativo e tudo mais, mas eu preciso saber o básico para poder saber realmente cobrar as pessoas que estão fazendo isso. Então, vamos embora, pessoal. Vamos realmente trabalhar nosso grau de confiança. Se na faculdade nós não aprendemos a vender, a gente aprende agora. Se a gente não tem cabeça para administrar, fique sabendo que nós temos sim. Falaram isso com a gente o tempo inteiro que a gente não tinha, a gente acabou acreditando. E vamos para cima, vamos trazer bons profissionais para perto da gente. Vamos se unir. Médico adora falar mal de médico, gente. Vamos se unir, porque a parte de empreendedorismo médico tem que ser nossa. Grande parte tem que ser nossa, sim. Exatamente. Então, Douglas, para finalizar, você faria tudo de novo? Abriria clínica? Ou às vezes dá vontade de falar assim, nossa, por que que eu não fiquei só lá no meu consultóriozinho, sozinho, CLT, recebendo meu dinheiro como médico, sem ter tanto trabalho? Aí entra muita questão do propósito, né? Quando eu me formei, meu propósito era ganhar dinheiro e realmente ser reconhecido como médico, né? Então isso era muito bom para mim. Depois de vários anos de formado, a gente ganhando ali uma boa grana, a gente tinha uma renda como casal acima de R$ 200 mil, eu já não tinha mais a motivação do dinheiro, então no lugar que eu trabalhava eu via que eu trocava muito tempo por dinheiro. E depois também de 10 anos como formado, você não tem tanto mais aquele status todos que você tem no primeiro mês de formado como médico, né? Então eu me vi sem propósito nenhum. Então foi a hora que realmente dei um passo para trás e quis reformular toda a minha vida para criar um novo propósito. E foi aonde eu encontrei o propósito de levar um tratamento de excelência não para apenas um paciente ou, sei lá, 20 pacientes no final do dia. Eu queria realmente criar um método, que eu queria fazer com que o médico aprendesse tudo que a gente tem para entregar, para que dessa forma a gente conseguisse escalar isso, né? Para que ele pudesse aprender com a gente, que ele pudesse ensinar outras pessoas. E depois foram surgindo novos projetos. Olha, calma aí, se eu estou fazendo isso com esse médico, por que não fazer um curso disso? Se eu estou fazendo isso no curso, por que não realmente integrar com outro médico que faz um curso lá também? Tá vendo? Às vezes a gente olha o médico que está no curso como concorrente, e não é. Então, a gente acabou de se juntar agora com um médico que dá cursos para que a gente possa integrar, fazer um cross ali dos nossos conhecimentos e criar um produto novo, único e escalar de maneira muito mais rápido. Então, o meu propósito realmente, Paula, passou a ser esse, né? Levar um tratamento de excelência no B2B, né? Levando para o médico para que o médico possa levar isso para o paciente final. E respondendo a sua pergunta, se eu faria tudo de novo? Olha, eu faria, mas eu faria hoje com pessoas me ajudando do meu lado. Eu não faria sozinho, não faria de forma isolada. Apanhei muito, perdi muito dinheiro, gastei muita emoção, foram muitas noites sem dormir. Eu poderia ter conquistado tudo que eu conquistei e até mais, num período de tempo bem menor, se eu tivesse pessoas corretas do meu lado. Então, seja muito criterioso com o ambiente que você esteja. Cuidado com o ego, tá? Vamos falar a verdade aqui também. Então, meu ego foi alto muitas vezes. Então, às vezes eu até tive bons conselhos, mas eu não quis ouvir, porque o meu ego falou mais alto. Então, mata esse ego aí e vamos buscar pessoas corretas que estão para ficar do nosso lado, para que a gente possa chegar longe, bem mais longe, sem apanhar tanto, tá bom? A gente não precisa apanhar para crescer, não, gente. Não, não precisa não. Vamos embora, vamos para cima que a gente consegue chegar longe apanhando menos, pelo menos.
Tem muita gente que fala para mim também, né, vem para mim nas redes agora e fala assim: "Por que que você fez medicina se você não atua mais como médica e você só fala sobre empreender? Por que que você não fez faculdade de administração então?". Gente, medicina foi meu primeiro amor, meu primeiro propósito, mas não é o único propósito da minha vida. E eu fui descobrindo ao longo da minha jornada que empreender seria um outro propósito, estar lá na gestão, pessoas seria um outro propósito. Mais para frente eu descobri que estar nas redes sociais falando sobre marketing, falando sobre o médico se tornar um empreendedor, virou meu outro propósito. Então a gente não precisa ter só um propósito na vida, né? A gente vai descobrindo ao longo dessa jornada e tenha coragem de mudar e fazer aquilo que alegra seu coração no momento certo. Então também estou muito feliz, eu também faria tudo de novo, eu com certeza faria tudo de novo, com mais conselho, com pessoas certas, e é por isso que a gente está aqui e a gente está falando sobre isso, porque hoje o nosso propósito é falar com os médicos sobre empreender, sobre abrir clínicas, quais são os perigos, tudo que a gente passou de errado na nossa jornada, tudo que a gente acertou, a gente está compartilhando. Então, esse foi um episódio que a gente quis falar sobre isso, porque muita gente me pergunta, tem dúvida sobre abertura de clínica, como rentabilizar uma clínica, como construir um ecossistema de negócio com a minha clínica médica. Então, se você gostou desse episódio, salva, compartilha com médicos que precisam escutar isso. E te vejo no próximo episódio de Médicos e Loucos, porque de médico e de louco, Todo mundo tem um pouco.